Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós iremos ler do versículo 1 até o 5. Todos acharam, amém? Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Senhor, Tu és engrandecido, Tu és adorado nesse lugar. O Teu reino não tem fim, e nós nos submetemos à realidade do céu. Vem sobre nós com poder e graça, transforma a nossa história, vivifica, Senhor, o nosso ser, nos transporta, Senhor, para o centro da Tua vontade. Queremos Te ouvir, queremos Te ver, Senhor. Que a cada dia corações apaixonados possam revelar aquilo que estão vivendo e que estão anunciando, que nós nos tornemos proclamadores do Teu Evangelho, que nós possamos estar aos 4 cantos anunciando que o Teu nome tem todo o poder. Jesus, que o Teu nome cura, que o Teu nome salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Nós agora consagramos esse momento a Ti, Senhor. Flui em nossas vidas. Tu tem liberdade, Senhor, para tocar todas as áreas. Arranca, Senhor, toda a crosta, tudo aquilo que impede o Teu agir. Que Teu Espírito agora nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e nós possamos nos mover em fé, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero falar nessa noite sobre uma igreja fora da estrutura. Irmãos, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo está dizendo: pregue a mensagem completa. Pastor, tem como pregar a mensagem parcial? Sim. Quando você prega sem testemunho, quando a sua boca fala algo que você não vive, isso é uma mensagem parcial. Quando você fala das rosas, mas não fala dos espinhos, quando você fala do benefício de servir a Jesus, mas não fala da renúncia, essa não é uma mensagem completa. Quando você faz oferta de milagres, campanhas dizendo que Deus vai fazer algo que Ele não disse que ia fazer, quando você ensina o povo a se manter como multidão, impede-os de se tornar íntimos, quando a mensagem não é completa, as pessoas, elas ficam aos pedaços. É como se você pegasse uma colcha de retalho, cada parte é aquilo que você gostaria que tivesse. É como se você quisesse editar o Evangelho, colocasse no Word e ali abrisse o Evangelho e colocasse aquilo que você quer. Não, o Evangelho não cabe edição. A mensagem tem que ser completa. Você precisa pregar as rosas, mas também os espinhos. Existe uma cruz, existe uma renúncia, existe um preço, amém? Evangelho completo. Essa pandemia, ela veio revelar que
o nosso nível em Deus era muito raso. Lembra no começo, fechou todas as coisas? O Senhor colocou todo mundo fechado. Pastor, a pandemia veio de Deus? Sim. É tratamento de Deus. É Deus fazendo com que o lodo venha para fora. Se você olhar em toda a história bíblica, Deus sempre parou algumas movimentações. Deus sempre parou histórias para que pudessem tomar a direção correta. E é isso que Deus está fazendo em nossa geração, porque nós somos a geração do fim. Deus nos colocou dentro de casa para que nós pudéssemos olhar e ver o real sentido da família. Porque pais viviam lá fora 24 horas em função daquilo que estava fora, mas nunca conseguiam ser presentes dentro de casa. Filhos que não tinham mais relacionamento com os irmãos ou com os pais. Uma família que estava destroçada, mas continuava com a sua bandeira levantada, com aquilo que as pessoas gostariam de ver, porque é sempre o muro de trás que arrebenta primeiro. Porque o muro de trás fala dos nossos bastidores. Nós deixamos a cerca bonita e aquilo que as pessoas gostam de ver sempre organizado. Por quê? Porque é mais fácil empurrar as coisas com a barriga. Mas o Senhor veio destruindo algumas paredes para que a gente voltasse ao evangelho puro e genuíno, para que a gente voltasse a viver como família, porque nós sabemos que uma família firme também produz uma igreja firme. O Senhor fechou a igreja para que nós pudéssemos entender que aquilo que nós estávamos pregando muitas vezes não tinha testemunho. O evangelho raso, onde as águas estão dando nos artelhos. No começo é bom, a gente brinca naquelas águas rasas, mas tem um momento em que Deus nos chama para entrar um pouquinho mais. E quando eu insisto em ficar nesse evangelho raso e não me identifico com o chamado do Senhor, algo começa a morrer dentro de mim. E o Senhor, Ele se levanta com um tratamento sobre uma ferida que está jorrando pus. Deus não fica ausente às nossas necessidades. Deus não fica indiferente à nossa vida. Ele vai intervir. Nós temos ouvido falar no novo normal. Quem já ouviu essa palavra? O novo normal. Ei, queridos, eu não quero o novo normal. Eu quero mergulhar mais em quem Deus é. Porque o tempo antigo, antes da pandemia, revelava uma igreja fraca. Uma igreja que estava buscando os benefícios, mas não queria pagar o preço. Eu não quero esse novo normal. A igreja anda na contramão do mundo. A igreja não anda na normalidade. Nós andamos no sobrenatural. É além do natural. O que os homens não enxergam, nós enxergamos pela fé, e pela fé do Filho de Deus. Então não aceite esse novo normal. Não, eu não ando no normal. É além disso. Deus me coloca em circunstâncias para que eu diminua no lado de fora e cresça no lado de dentro. Irmãos, um prédio que tem um projeto de 5 andares, se você colocar nesse prédio uma estrutura para 2, ele vai ruir. Ele tem prazo de validade, ele vai vir abaixo, porque ele precisava de uma estrutura para 5 andares. Isso está comprometido, essa construção está comprometida. Significa que o Senhor está derrubando algumas coisas para que possa edificar da maneira correta. Ele está fazendo com que a gente diminua aqui fora, para que a gente possa ter o fundamento correto aqui dentro. Primeiro nós precisamos crescer aqui dentro, crescer em fé, em experiência, em glória, porque não adianta aqui fora a gente
manifestar um monte de coisa, e as pessoas dizem: nossa, que mulher de Deus, que homem de Deus, mas aqui eu não tenho fundamento, essa construção vai cair. Lembra de João Batista? É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que isso significa, pastor? Todas as vezes que eu sou podado aqui fora, eu estou crescendo aqui dentro. Todas as vezes que o Senhor poda, não é para acabar com você, é para que você dê mais fruto. A poda de Deus é para te fazer crescer primeiro aqui dentro, porque se você estiver fundamentado na palavra, entendendo o evangelho completo, você vai ter estrutura para crescer aqui fora, porque o Senhor está edificando uma igreja firme e sólida, que conhece o seu Deus, porque o povo que conhece o seu Deus é forte sobre a terra. Deus trabalha com processos, e eu amo essa palavra, processos, porque no processo inclui etapas, inclui fases. E o ser humano, ele não gosta de viver o processo, porque no processo demanda tempo. No processo existem medidas que eu irei ter para que depois eu possa avançar para a próxima etapa. E sabe, o nosso Deus é um Deus de processos. O nosso Deus, ele é pedagógico. Tudo aquilo que ele faz, ele está trazendo ensino. Você pegou isso? Tudo aquilo que Deus está fazendo, até aquilo que aos teus olhos não parece bom, isso está te ensinando, isso está te estruturando. Então o que nós precisamos fazer é interagir com o processo de Deus. E ao passo que você vai entrando, você vai vendo coisas grandes acontecendo, você vai perdendo coisas aqui fora, e você vai sendo sustentado aqui dentro. Tudo que Deus te deu é bênção, até vencer o prazo de validade. Escute isso. Tudo que Deus te deu é bênção, até vencer o prazo de validade. Como nós sabemos que Deus trabalha com processos? Existe um momento que aquilo que o Senhor te deu era por um tempo, e que isso não vai mais te levar à frente, porque Deus é um Deus de coisas novas. Aleluia. Deus é um Deus que se renova em misericórdia. Deus é um Deus que se renova em bênção. Deus é um Deus que faz promessas novas. Aleluia. Então você não pode condicionar Deus à sua realidade, porque o homem quer viver dentro de uma mesma bolha e não quer o desafio do novo. E Deus está dizendo: ei, isso era por um tempo, agora eu preciso te mover, te movimentar para uma nova fase. E se passou do tempo de validade, pastor, ei, se isso que Deus liberou sobre a sua vida já ultrapassou o tempo, se você insistir em viver, isso vai atrapalhar a sua vida. Pastor, mas até aquilo que veio de Deus para um tempo. Você está insistindo em algo que não é mais para você. E aquilo que passa do prazo de validade não é bom. Se você pegar um pão e deixar uns 10 dias guardado, ele vai fazer o quê? Ele vai embolorar, vai ficar verde. Se você comer aquilo, pode fazer mal. O pão é bom, mas dentro do prazo. Deus está chamando uma igreja para que possa entender a sua forma de se mover. Deus está chamando um povo que saiba que, assim como Deus se renova, as suas promessas também se renovam. E cada vez que Deus renova algo em mim, eu preciso sair da inércia e me colocar em movimentação. Tem pessoas que estão paradas no mesmo lugar, porque estão indiferentes à sinalização de Deus para continuar caminhando. Estão dizendo: tá bom, Senhor, até aqui. Estão vivendo a mesma medida, sendo que Deus já determinou a próxima. E terrível é o homem se condicionar a algo que Deus não está mais. Você crê que Deus se move? Amém?
Deus não muda, mas se move. E assim são os filhos. Lembra de Moisés? Moisés estava acostumado a bater na rocha para que saísse água. O povo ficava no ouvido de Moisés: Deus nos tirou do Egito para que nós morrêssemos de fome nesse deserto, Moisés, o que Deus vai fazer? E aí o que Deus diz a nosso respeito? Moisés então recebe a direção de Deus: bata na rocha. Ele usou seu cajado, bateu na rocha, saiu água, e o povo foi saciado. Mas chegou um tempo em que Deus disse: agora eu não quero mais que você bata, eu quero que você fale com a rocha, e vai sair água. E a palavra do Senhor diz que Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele usou aquilo que ele estava acostumado a fazer. A gente também é assim. Deus nos dá uma medida e a gente quer usar as armas do tempo anterior, porque a gente já conhece a forma. Ah não, para que eu vou fazer algo novo, se eu já sei que Deus uma vez já me usou dessa forma? Então Moisés, ao invés de falar com uma rocha, segundo a palavra do Senhor, ele vai lá e bate na rocha novamente. Saiu água, o povo bebeu. Pastor, mesmo ele fazendo algo contra a vontade do Senhor, funcionou? Funcionou. Mas depois Deus chama Moisés para um particular e diz para ele: o tempo de bater na rocha acabou. Eu quero amadurecer o meu povo e você me atrapalhou. Eu queria que você falasse, eu queria que você me santificasse no meio do povo, e você não fez, Moisés, e isso vai te custar a entrada na terra prometida. Você veja, querido, o que é você continuar fazendo as coisas no mesmo modo em uma estação nova de Deus. Você não pode mais entrar em algo novo de Deus usando as mesmas ferramentas do tempo antigo, porque era para um tempo, o prazo de validade acabou. Deus está levantando um povo que está ouvindo a Ele, tem que ser do modo dEle e na estação dEle, aleluia. É isso que Deus está fazendo. Sabe, queridos, eu preciso me submeter ao processo de Deus. Eu preciso abraçar essa nova fase. Tem algo novo esperando a gente. Tem o extraordinário, tem o sobrenatural. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que o amam. Isso é inédito. O Senhor quer estrear em uma nova história na sua vida. E sabe qual é o nome do processo de Deus na vida do homem? É desenvolvimento, é se desenvolver. E quando eu descobri o sentido dessa palavra, a minha vida mudou, o meu ministério mudou. Se desenvolver, na realidade, nós achamos que é se envolver mais, é mais envolvimento, quando na realidade não é. Você precisa pensar, quando falar a palavra desenvolver, na palavra se desfazer, colocar abaixo, se livrar. Como assim, pastor? Desenvolver significa que você precisa deixar Deus tocar a tua estrutura e fazer com que essas faixas sejam tiradas. Então, não é você se envolvendo mais, é você se desfazendo aquilo que te envolvia, aquilo que te impedia de crescer. Você deixa com que o Senhor tire as suas faixas, para que você possa desenvolver. Aleluia! E desenvolvimento fala de ficar exposto. Porque se você antes estava envolvido, o processo de Deus é se desenvolver, é te desenvolver, é tirar as faixas para que você se torne alguém exposto.
para que não tenha mais nada entre você e ele, para que você possa dar continuidade ao processo dele. É como uma criança, quando a mãe vai tirar uma criança do peito, como que é o processo? Ela precisa entender que essa criança não pode mamar até os 5 anos. Primeira coisa, a mãe precisa estar ciente que a fase do peito tem um tempo certo. E quando ela entende que esse tempo está chegando ao fim, que essa criança precisa agora começar a comer alimento sólido, ela começa agora a diminuir a amamentação. É menos frequente. E começa o quê? Colocar alimentos que agora será necessário para o seu desenvolvimento. Porque se uma criança ficar mamando até os 5 anos, ela vai ter problema no seu crescimento. Ela não vai conseguir se desenvolver, porque o leite materno é para um tempo. Aleluia! O leite materno tem a ver com anticorpos. A mesma coisa nas fraldas. Quando você vai tirar um filho da fralda, é terrível. Por quê? Porque você tem que investir tempo. E às vezes a gente vê crianças aí de 4, 5 anos com aquele pacotão atrás. Porque o pai e a mãe acham natural. Ah não, deixa, uma hora ele larga. Ei, não foi ensinado, e o filho está vivendo fora do seu tempo, fora da sua idade. Por quê? Porque não houve um tempo de os pais pararem e interagirem no desenvolvimento dos seus filhos. Porque às vezes é mais fácil, né, deixar rolar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, eu preciso parar tudo e me concentrar naquilo que é necessário. E aí, quando nós que temos esse entendimento, entendemos que não há mais necessidade daquela criança estar de fralda, nós começamos o processo. Pegamos, levamos no vaso e começamos. Shhh, faz, filho, xixi. Faz, filha, xixi. Ah, não estou com vontade. Tá bom. Depois de mais meia hora, coloca de novo e vai insistindo. E vai insistindo. Até apelar para poder abrir a torneira. E a criança não entende isso porque ela estava acostumado a vida inteira, ou a sua pequena vida, tá de fralda. E ela ia andando, fazia xixi, fazia suas necessidades no caminho. Mas agora, ela está recebendo uma nova informação. E a informação é: você não pode mais fazer xixi na fralda. Você tem um lugar para isso. E a forma de nós fazermos isso é educando, é ensinando, é pagando o preço, para que a criança seja desenvolvida no tempo certo. O que você está fazendo? Você está tirando aquilo que estava envolvendo ela. A sua fase de fralda chegou ao fim, e você está tirando isso que envolvia ela e expondo ela a uma nova fase. Aleluia! Nós estamos sendo expostos a uma nova fase. Deus está tirando as nossas fraldas. Ei, você pegou isso? Deus está tirando as nossas fraldas. Ele está nos expondo a um processo para que nós possamos entender que o lugar certo de fazer as coisas é ali. E que agora a gente não pode mais, com esse tamanho todo que nós temos, ficar andando com aquele pacotão atrás. Que a gente não pode mais ficar pedindo peito, porque a nossa estrutura está crescendo, e Deus está nos fortificando a partir do processo pedagógico do céu. Amém? Ah, pastor, mas se o pai voltar e por pena, dizer, só uma vez, vou colocar de novo a fralda. Ou daqui a pouco, ficar com saudade, a mãe colocar no peito. Tudo aquilo que você fez pode ser comprometido. Lá na frente, o seu filho vai ter problemas porque em alguma fase foi queimada. Vai ser visível que alguma etapa foi queimada. Irmãos, quem gosta de adolescente é só pai e mãe. Vocês que têm filhos aí que já passaram nessa idade, sabe como é que é? Eu tenho já uma que
está casada, outra que está em casa, que trabalha. Tem o Natan, que é um adolescente. Tem a Alice, que está entrando na pré-adolescência. Então, eu consigo me movimentar em todos os tempos, entender algumas coisas. O que eu cobro da Karina, eu não cobro da Carol. O que eu cobro da Carol, eu não cobro do Natan. E o que eu cobro do Natan, não cobro da Alice, porque cada um tem uma medida. Amém? E sabe que nessa fase de adolescente, eles se acham os bambambam, né? Quando eram pequenininhos, eram dependentes. Tudo era o pai, tudo era a mãe. A gente se sentia o super-homem, a Mulher Maravilha. Porque a gente era solicitado a todo momento. Mas vai crescendo e vai se achando que agora não tem mais a necessidade. Esses dias eu fui buscar o Natan na escola e eu cheguei dando beijo. O Natan meio que fez assim, eu disse, o que é, rapaz? Que história é essa? Não, pai, não sei o que. Eu falei, rapaz, onde eu te ver, eu vou chegar, eu vou te abraçar, eu vou te dar beijo, eu não quero nem saber. Ah, porque os meus colegas não têm esse costume. O problema é deles. Você foi criado com abraço, com beijo, com toque. Eu não quero que o padrão, a cultura do mundo interfira dentro do nosso relacionamento, cara. E sabe, queridos, o Natan fez 14 anos. E um ciclo se fechou na vida dele. O ciclo da fase de criança se encerrou, assim como o menino judeu. Existe um processo chamado Bar Mitzvah, quando o jovem completa 13 para 14 anos, então ele é exposto diante da sinagoga, e ali ele mostra que ele tem conhecimento da palavra do Senhor, e que ele agora é responsável pela sua vida espiritual. E chegou um tempo onde eu disse para o Natan, agora a medida vai aumentar. Eu vou te expor algumas coisas, para que você possa ser um marido de fé, um marido iribado, que você possa ser um pai que conduza bem a sua casa, que você possa amar a sua esposa, que você possa ser realmente um sacerdote. E eu preciso, meu filho, nesse momento, te expor algumas coisas e trazer responsabilidades para você. Lá em casa nós sempre ensinamos os nossos filhos que a leitura da palavra era o mais importante. Então Alice tem um momento dela ler a palavra e nós sempre estamos acompanhando que eles estão entendendo daquilo que estão lendo, porque nós passamos a leitura, a lição é dada por nós. E chegou um tempo que eu vi que o Natan estava só lendo a Bíblia para cumprir tabela. Você leu a Bíblia, filho? Li. Um dia eu perguntei para ele, tá, o que tu entendeu, cara? Eu esqueci. Sabe que adolescente é assim, eles só entendem na hora. Depois eles são abduzidos para outro lugar, querido, que ele fica, e não entende mais. Só que não é porque ele está na adolescência que o padrão mudou, que a gente precisa deixar com que ele se desenvolva segundo o mundo. Não, o meu filho vai ser desenvolvido segundo a palavra do Senhor. Ele precisa ser exposto. Então eu disse, meu filho, nem tudo a gente começa gostando. Eu parei e tive uma conversa de homem para homem. Eu falei, agora o nível mudou para você. A minha conversa contigo não vai ser mais de criança. Eu preciso virar uma chave na sua vida. Isso vai te ajudar a te desenvolver. Nem tudo você começa gostando. Você primeiro precisa começar obedecendo. Você pegou isso? Ei, qual de vocês que levanta às 5:30 da manhã e diz assim, nossa, que vontade que eu estou de trabalhar? Quem faz isso? Ninguém. Mas é preciso. É necessário. Você precisa obedecer algumas coisas. Você depende daquele trabalho. Assim somos nós. Tem coisas que a gente não gosta no começo, mas pela obediência nós vamos criando prazer. Nós vamos criando prazer. Falei, meu filho, vai chegar um tempo onde a palavra do Senhor vai ser tão boa de você ler, que você achava que ia ler a Bíblia em 1 ano, você lê em meio ano, porque cada vez que você come, mais fome você tem, cada vez que você bebe, mais sede você tem. Esse é o processo do desenvolvimento. Sabe, queridos, Deus permitiu com que Pedro fosse preso logo no começo da igreja,
para que ele expandisse e que a igreja também fosse expandida, que a igreja também fosse ensinada. Imagine só, o pano de fundo desse texto que nós lemos, diz que, depois que a igreja estava em expansão, o início da igreja se deu lá em Pentecostes, em Atos do capítulo 2, com o descido do Espírito Santo. Pedro pregou um sermão e mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Imagina uma igreja que estava queimando, milhares de pessoas colocando aquele lugar de cabeça para baixo. Começou a cutucar os judeus. Herodes então manda prender alguns que faziam parte da igreja e também manda matar a Tiago. Eles começam a festejar, os judeus começam a festejar a morte de Tiago, porque achavam que eram rebeldes. Herodes, vendo isso, manda prender Pedro. E agora, a igreja está sem um pastor. E Deus, Ele está trabalhando para poder fazer com que Pedro fosse expandido e que a igreja, na ausência do pastor, na ausência de Pedro, se movesse. E o texto que nós lemos diz que quando Pedro foi preso, a igreja estava em contínua oração. O povo não correu, o povo se posicionou e começou a orar. Contínua oração. Irmãos, Pedro já sabia andar sobre as águas dentro de um barco. Ele não era pescador? Um pescador anda sobre as águas dentro de um barco, dentro de uma estrutura. Mas agora, Deus estava trazendo uma nova realidade. Teve um momento que Pedro precisou largar o barco e aprender a andar sobre as águas, porque o barco te impede de tocar as águas. O barco te faz dependente. Mas quando você coloca os pés nas águas, significa que isso nunca aconteceu com ninguém. Tem a ver com o sobrenatural de Deus. Tem um tempo em que você anda sobre as águas dentro de um barco. A igreja, onde você precisa dessa estrutura e você é ensinado, mas também tem um tempo em que Deus te chama para que você possa caminhar na sua palavra. Tem um momento que Jesus te chama para que você possa caminhar sobre as águas. E agora os teus pés não estão mais em contato com uma estrutura, os teus pés estão em contato com uma palavra, porque Pedro estava andando sobre uma palavra. Jesus disse: venha, então ele veio. Aí dizem: Pedro começou a andar e afundou. Agora me diz, qual dos outros que decidiu entrar no sobrenatural? Olha o que aconteceu. Quando Jesus chama Pedro, Pedro começa a caminhar. E agora tudo novo para ele, é uma nova fase. Porque aquilo que ele estava acostumado a viver era pescando e andando segundo a maré. Agora os seus pés estavam tocando nas águas. Mas fisicamente aquilo é impossível. Naturalmente aquilo é impossível, porque o homem afunda. Mas ele percebe que sobre aquela palavra de Jesus ele está caminhando. De repente ele olha a circunstância. Nós somos assim. Deus te chama para andar sobre as águas. Você ouve, abandona a estrutura e decide começar a caminhar. Mas de repente você tira o foco de Jesus e começa a olhar para aquilo que se levantou, natural, e vai afundando. O problema não é afundar, o problema é ficar dentro do barco. Porque se você afundar, a palavra do Senhor diz que Jesus segura na mão de Pedro e coloca-o de volta na posição inicial, e diz: agora vamos voltar para lá. Ei, só Pedro veio andando sobre as águas, e agora volta sendo segurado pela mão de Jesus até o barco novamente. Eu aprendo algo aqui, queridos, que o Senhor, em algum momento Ele vai te tirar da estrutura para que você possa provar do extraordinário. E se no meio disso
você falhar, no meio disso a sua fé não suportar, sabe que o Senhor vai te carregar, vai te tomar pela mão e vai te levar de volta a um lugar de segurança. Aleluia, aleluia. É fácil vir à igreja no domingo, receber uma bênção e voltar para casa e esperar o próximo domingo. Ah, pastor, por que você só fala disso? Eu estou falando sobre ser constante. Irmãos, você acha que é fácil preparar uma palavra? As minhas madrugadas são para o Senhor, é para que eu tenha alimento para liberar sobre vocês. Quando eu estou aqui no domingo, você pode chegar aqui no domingo, 3:30 da tarde, eu estou aqui, e só saio às 6 horas, porque eu não estou preocupado se vai ter 10, se vai ter 20, se vai ter 500, é o que eu estou liberando, é o que Deus está colocando em mim, e aquilo que eu vou liberar sobre um povo, é o povo de Deus, é o fluir. Eu decidi sair da estrutura, eu decidi dar margem para que o Senhor me desenvolva. Você precisa ser desenvolvido. Sabe, quando Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro, ele disse uma palavra, preste bem atenção, ele diz: Lázaro, vem para fora. Não foi isso? Mas antes, qual foi a orientação de Jesus? Ele diz: tirai a pedra. Quem tira a pedra é a igreja. Somos eu e você. Para quê? Para que o milagre aconteça, porque o milagre tem a ver com a voz, com a palavra de Jesus. Quem tira a pedra somos eu e você, mas quem libera a vida é Jesus. Então ele diz, agora que a pedra foi retirada, ele diz: Lázaro, vem para fora. Mas agora Lázaro recebe vida, está de pé, mas está todo envolvido. O que Lázaro precisa ser? Desenvolvido. Está aí a missão da igreja. Agora é a igreja que precisa tirar as faixas, porque alguém que está vivo não pode estar cheio de faixa. Nós precisamos cumprir aquilo que Jesus nos vocacionou. Agora a pessoa chegou aqui toda enfaixada, recebeu a vida de Cristo, agora precisa ser desenvolvida pela igreja. A palavra chegando. Não terceirize a responsabilidade da igreja para Jesus. A missão dele é liberar a palavra de vida, mas a minha missão e a sua é desenvolver o povo, é no relacionamento. Para quê? Para que depois nós digamos: pode ir, pode ir. Entende o processo? Primeiro, tirai a pedra. Depois, a palavra de vida. Lázaro, vem para fora. Igreja, desatai-o e agora deixa ir. Processo. Você pegou isso? Processo de Deus. No começo tudo bem. Quando a pessoa não conhece, o lugar dela é na estrutura. É no barco que você aprende. Mas no barco você aprende a pescar peixe. Andando sobre as águas você se torna pescador de homens. Oh, queridos, dentro da estrutura você aprende aquilo que a estrutura te ensina. E sabe, amados, a gente está vindo para um culto religioso, está voltando para casa sem entender nada. E o texto bíblico diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Está só perdendo tempo. Se você vem ao culto e não adora, se você vem ao culto e não cultua, você está voltando para casa só da mesma forma que chegou. Nada aconteceu de diferente. Ah, mas eu fui para a igreja, eu fiz a minha liturgia espiritual. É realmente só um dogma, é só uma liturgia, mas isso não muda a sua história. O que muda a sua história é decidir entrar no novo de Deus. O que muda a sua história é você abandonar a estrutura e dizer: eu vou ouvir a voz do meu Senhor, eu vou ouvir a voz do meu Jesus e vou andar sobre as águas, porque Ele disse que eu posso vir. Ele te disse que você pode caminhar. Pastor, é muito difícil. Eu saio da igreja como um leão, mas na primeira tribulação eu viro um gatinho. Não é assim que muitas vezes acontece? Recebemos aquela palavra de impacto, a nossa alma é expandida e a gente acha: agora, lá fora o pau vai comer bope, é faca na caveira.
Aí na primeira tribulação, você começa, miau, miau. Por quê? Porque você quer voltar para a estrutura. Porque você acha que o que Deus te deu não é suficiente para que você possa cumprir. Ei, não existe prova que você não possa suportar. O Senhor, Ele prepara você para cada uma delas. Não existe tribulação que você não possa suportar. Você não precisa sempre ter que voltar ao estágio anterior. O Senhor já definiu que você precisa andar mais 1000 côvados. É águas que estão dando nos lombos. É águas que você tem que mergulhar, porque são águas profundas. Tem águas profundas, amados. Pastor, é difícil. Lá na empresa, eu tenho uns diáconos lá, irmãos. E eles escutam as pessoas. E daí vem trazer para mim, pastor, ora por ele. E eu vou lá para fora, oro, tudo certo, a gente vê Deus agindo, casamento sendo restaurado. Mas eu percebi que tinha um rapaz que estava fazendo isso demais. Falei, eu tenho que parar, porque eu tenho que dizer que ele precisa se desenvolver. E ele me trouxe mais uma pessoa. Eu chamei ele e disse assim, cara, presta atenção, isso é muito bom que você faz, você está direcionando, mas você está perdendo a oportunidade de ser desenvolvido. Deus quer que você ore. Deus preparou essa pessoa para que você pregue. Não transfira para a estrutura. Eu vou levar para a igreja. Claro que você vai levar, mas primeiro seja essa ponte de Deus. Seja desenvolvido, saia dessa etapa anterior, saia desse lugar que está limitando a sua visão e se permita ser desenvolvido, ser desenfaixados, amém? Queridos, é com você que é o negócio. Quando o vizinho chegar lá na sua casa, não é dizer, pastor, vem aqui, não, eu vou orar por você, porque o que eu tenho recebido vai mudar a sua história. A minha vida tem sido testemunho. Ei, o Senhor mudou a minha casa, o Senhor mudou a minha família, o Senhor mudou a minha geração e vai mudar você também. Você é uma palavra, aleluia. Pregue a mensagem completa. Pregue a mensagem completa. Mesmo que você aprenda a andar sobre as águas, o que você não pode fazer é deixar de pedir socorro. Quando Pedro estava afundando, ele gritou por socorro. Ele disse, Jesus, me socorre. Você vai sair da estrutura, você vai andar sobre as águas, e no meio disso a tempestade vai fazer com que você afunde, mas nesse momento que você precisa lembrar, foi aquele que te chamou, foi aquele que está liberando palavras sobre você, é aquele que está ao seu lado, que jamais te deixou, e quando você grita por socorro, ele vem em teu favor. Então não é porque você agora aprendeu a andar sobre as águas, que você não precisa mais do socorro do Senhor. Ele é teu socorro, Ele é socorro bem presente na angústia e na tribulação. É nesse lugar, é nesse momento que você precisa dizer, Senhor, me socorre. Eu estava andando sobre as águas, mas de repente um vento veio e me fez naufragar. Eu preciso das tuas mãos. Não é você que segura na mão de Jesus, Ele que segura na tua, porque a mão dele é segura, a mão dele é firme. E o texto diz que Pedro estava preso, e o que me chama a atenção é que ele estava dormindo. Imagine só, alguém algemado pelas mãos e pelos pés, 16 soldados fazendo a vigia desse cara, e ele estava dormindo. Alguém que tem experiência com o Senhor, sabe quem tem crido. Esse homem já tinha andado sobre as águas, esse homem já tinha tocado o paralítico, e ele tinha sido curado. Esse homem já tinha provado dos livramentos do Senhor. Então, mesmo que a estrutura estivesse prendendo-o, ele sabia que se fosse a vontade do Senhor, ele seria livre a qualquer momento. Como pode alguém dormir nessa situação? Dias antes, Tiago foi morto à espada, e o que estava esperando Pedro era a morte. E Pedro agora está nas mãos de Herodes.
Eu aprendo aqui duas coisas. Quem é acostumado a pedir socorro, já teve experiência de livramentos de Jesus, não fica preso a nada. Quem já teve experiências com o Senhor Jesus, sabe que a primeira coisa que o Senhor faz é nos livrar das prisões, é nos livrar das estruturas. Outra coisa, Pedro não está nas mãos de Herodes, Pedro está nas mãos do Senhor. Você não está nas mãos desse sistema, você está nas mãos do Senhor. As mesmas mãos que segurou a Pedro, não deixando ele afundar, são as mesmas mãos que estão cuidando de Pedro na cadeia. Agora imagine 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. O homem preso, de repente, no meio da prisão, Deus envia um anjo. Livramento de Deus. E agora, o anjo traz algumas orientações. A primeira é: levanta-te. Eu aprendo algo com isso. Quando você ouve uma direção, você tem que reagir a ela. Por quê? As prisões só quebram quando você se coloca de pé. As algemas só são rompidas quando você se coloca de pé. Quando você ouve uma palavra, levanta-te. É você que precisa tomar essa realidade, é você que precisa ter força e se levantar. E ao passo que você se levanta, as algemas também caem aos seus pés, porque você está ouvindo uma realidade, uma verdade. O movimento em obediência à palavra do Senhor nos liberta. E o anjo diz: se veste, toma a tua capa e me segue. E agora ele está livre das algemas, e ele se coloca a caminhar no meio dos soldados. Que coisa de louco! No meio dos soldados, imagine, eram 4 escoltas, ele vai passando de escolta em escolta. Vai passando, ninguém o impede. Como isso? É alguém que já tinha andado sobre as águas. É alguém que já tinha provado do sobrenatural. Está de mansinho passando. A primeira, a segunda, processos. A terceira, a quarta. E agora, o anjo leva na frente da porta que dá para a cidade, o lugar de liberdade. Presta atenção. Ele foi saindo, ninguém o impediu. Ele não precisou fazer nada dele mesmo. E quando ele chega na frente da porta, a palavra do Senhor diz que essa porta se abre automaticamente. Ele não precisa tocar. Ei, eu tenho uma palavra para você, querido. Se você crer, pega isso. Você vai sair da prisão. Ei, você vai sair. E você vai passar pelos que estavam tentando te prender. Eles não vão entender nada como que você está saindo, porque eles não têm ação. E de repente você vai se dar de frente com uma porta, e você não vai precisar tocar nela, porque você vai pisar, ela vai reconhecer uma palavra, e vai ser aberta em nome de Jesus. Vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir, porque você não foi feito para ficar preso. Tem uma palavra dentro de você. A palavra do Senhor diz que Paulo estava preso no seu corpo, mas aqui dentro ele era livre. No espírito ele estava livre. Ei, você é livre. Se pois o Filho te libertou, verdadeiramente sereis livres. Ei! Eu quero que você se coloque de pé.